Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo do livro de Apocalipse, lendo o livro O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley. Estamos no capítulo 5, vamos começar o subtítulo A Abertura dos Selos. Antes de começar a leitura, sempre falo, Compartilha esse vídeo, dê um like no canal, se inscreva no canal, tá bom? A abertura dos selos. O movimento dramático do capítulo 6 estava ligado ao que acontece quando o cordeiro abre o livro recebido do Pai. A abertura dos 4 primeiros selos segue um padrão estabelecido. À medida que cada selo é aberto, uma voz diz, abre aspas, vem, fecha aspas, e surge um cavalo e um cavaleiro. Este não é com certeza um livro comum. João não lê nem ouve o seu conteúdo. Ele vê o conteúdo do mesmo numa série de visões. A maioria dos estudiosos do Apocalipse considera os quatro cavaleiros e os 4 cavalos e os seus cavaleiros como representando os flagelos que Deus envia sobre Roma. Embora esta seja uma opinião plausível, parece deixar em aberto uma pergunta importante. Se se trata de julgamento iniciais de Roma, por que os mártires que aparecem em relação ao 5º selo pedem a Deus para começar a vingança à sua casa contra esse poderoso inimigo? Talvez seja melhor considerar os 4 primeiros selos como uma predição de perigos crescentes que deverão ainda cair sobre os cristãos no Império Romano. Afinal de contas, o Senhor jamais encorajou seu povo a manter um otimismo ingênuo. Ele sempre foi sincero sobre as perspectivas do sofrimento que espera o seu povo. É mais provável que os primeiros 4 selos mostrem o que a Igreja deveria enfrentar por parte de Roma, antes dessa nação perversa começar a sentir os juízos de Deus contra ela. Se os entendermos dessa forma, a questão dos mártires faz perfeitamente sentido no contexto. Quando foi aberto o primeiro selo, um cavalo branco montado por um poderoso vencedor aparece. Apocalipse 6, versículo 1 e 2. O segundo revelou um cavalo vermelho, com um cavaleiro que fazia os homens se matarem entre si. Apocalipse 6, 3 e 4. O terceiro mostrou um cavaleiro preto, cujo cavaleiro tinha uma balança na mão, com o propósito de medir os alimentos necessários aos homens. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. O quarto revelou um cavalo amarelo, cujo cavaleiro se chamava, abre aspas, morte, fecha aspas. Apocalipse 6, versículo 7 e 8. Cada um desses símbolos significa, por sua vez, guerra, carnificina, fome e morte. Roma já, abre aspas, declarara guerra, fecha aspas, contra a igreja nos dias de João, mas a matança só estava então começando. Apenas um mártir nas 7 igrejas da Ásia até aquela época. À medida que o conflito intensificou-se, pressões econômicas iriam submeter muitos cristãos à dificuldade e até inanição. O resultado final
dessas forças convergentes seria o devorar da morte e do inferno. A ruína sempre segue na esteira de calamidade tais como a conquista, derramamento de sangue e fome. Abre aspas. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Fecha aspas. Apocalipse 6, versículo 8. Com a identificação das coisas prestes a acontecer na terra por meio dos 4 primeiros selos, a abertura do quinto nos transporta de novo para o céu, a fim de observar a reação dos mártires às perseguições mais intensas de seus irmãos que ainda vivia na terra. Abre aspas. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor? Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, versículo 9 e 10. O lamento desses mártires não deveria ser visto como um apelo irado por vingança, desde que um tal espírito seria indigno de santos do Deus vivo. Em lugar disso, pedem justiça e a vindicação do próprio Deus, sua verdade, sua causa, sua igreja entre os homens. A resposta da divindade aos mártires é feita em duas partes. Primeiro, eles recebem vestes brancas para usar. Os inimigos julgaram ter derrotado essas pessoas piedosas, matando-as, mas a morte, na verdade, lhes assegura a entrada na vitória, no descanso e exaltação. Segundo, foi-lhe assegurado que Deus vingaria a sua igreja no tempo que lhe aprovesse. Abre aspas. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iriam ser mortos, como igualmente eles foram. Fecha aspas. Apocalipse 6, 11. Este é um caso claro nas Escrituras do, abre aspas, problema do mal, fecha aspas, sendo apresentado num cenário bem pouco comum. Se existe um Deus poderoso e cheio de amor que cuida do seu povo, por que permite que este seja submetido a tão terríveis condições? A resposta a essa pergunta não é fácil, e em cada caso específico. Confiamos em que Deus age retamente em cada situação e nos entregamos a Ele, a fim de que nos ajude a atravessar as dificuldades. Na hora oportuna, Ele fará com que tudo termine e recompensará o seu povo fiel. Ao mesmo tempo, Ele destruirá os perversos e seus estratagemas, até que chegue essa ocasião. Para cada discípulo ou igreja que sofre, é nossa responsabilidade aguardar e confiar no Senhor. No drama de Apocalipse, abre aspas, até quando, fecha aspas, de
Apocalipse 6:11, 6:10, aliás, não é respondido plenamente até que a derrota completa de Apocalipse 19:2 tenha tido lugar. Quando o sexto selo é aberto neste drama que se desenrola, Apocalipse 6, de 12 a 17, o destino de Roma começa a ser previsto. O tema do, abre aspas, terremoto, fecha aspas, é comum na literatura apocalíptica para indicar o caos social e político. A ideia do sol tornar-se negro e a lua como sangue não será certamente cumprida literalmente. De fato, Pedro citou uma profecia de Joel sobre o sol escurecer e a lua transformar-se em sangue e alegou que ela estava sendo cumprida naquele primeiro Pentecoste, depois da ressurreição de Cristo entre os mortos, em Atos 2, versículo 20. Nem em Atos, nem em Apocalipse, essa linguagem deve ser tomada literalmente. A referência de Atos aponta para o cancelamento de uma ordem religiosa judaica, e a referência de Apocalipse tem seu cumprimento na cessão da ordem política de Roma. Comete-se definitivamente um erro ao tornar esse evento como referindo-se à época e circunstância do juízo final do mundo. Os mártires sobre o altar acabaram de ser informados, Apocalipse 6, versículo 11, de que a história humana ainda não se completou e que mais cristãos fiéis seriam acrescentados à lista dos mártires da fé. O julgamento aqui é feito sobre acontecimentos correntes da história, de forma semelhante ao, abre aspas, dia do Senhor, fecha aspas, nos profetas do Velho Testamento. Um colapso da ordem nos assuntos humanos está sendo predito neste ponto. Roma não vai permanecer para sempre e perseguir incessantemente os cristãos. Deus vai abalar os próprios fundamentos do perverso império e esmagá-lo. O terror desse capítulo é salientado pela previsão das coisas que acompanhariam a queda de Roma. O fato do céu enrolar-se como um pergaminho, as montanhas e ilhas serem movidas dos seus lugares e o medonho terror sentido por toda a humanidade. Como observa Hendrickson, o ponto dessa descrição não é destacar uma série de eventos literais que servirão como sinais do fim do mundo, mas indicar o terrível desespero dos perversos quando Deus age na história para impedir seus planos. Ele fala a respeito da passagem, abre aspas, ela enfatiza o terror do dia da ira para os perversos. Os elementos se desintegrando, os terremotos, as estrelas caindo, etc., acrescentam pavor ao quadro. Fecha aspas. Não se pode deixar de notar em Apocalipse 6:15 que exatamente 7 categorias de homens são citados: os reis, os príncipes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre. Este número encontrado tantas vezes nesse livro diz que o juízo sobre os perversos irá abranger toda a classe de pessoas. Ninguém que tenha
resistido à verdade santa de Deus será poupado de sua ira. Vamos parando por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Depois a gente lê a conclusão no próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam entender melhor o livro de Apocalipse, sem esse terror todo que o pessoal faz hoje. Amém? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.